Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos ao requisito 8, né? Como eu comentei com vocês, o requisito 8 ele é um pouquinho extenso. Então, nós vamos fazer 2 vídeos, um especificamente, que é este, falando dos requisitos 8, né? Dos subrequisitos do 8 na 9000. E depois eu vou fazer o específico da 14. Só que lembrando que aquele que tiver alguma interface com o meio ambiente, eu já vou comentar com vocês para que vocês possam aí fazer as suas anotações, tá bom? Então vamos começar. Vamos lembrar que o requisito 8 nós estamos falando da operação. Então é o fazer, né, dentro do PDCA. É a forma como nós vamos desenvolver, nós vamos executar. A gente planeja, depois a gente desenvolve, executa. O C a gente checa e o A a gente toma as ações. Então vamos considerar aqui quais são os requisitos voltados para 9001. O primeiro deles, planejamento e controle operacional. Então, eu preciso definir dentro do meu sistema de gestão de qualidade o que é que eu vou controlar, tudo que eu vou controlar. Quais são as etapas do processo que eu vou controlar? Provavelmente vocês vão ter aí um programa de controle, uma planilha de controle, vocês vão ter um procedimento de controle. É aquilo que a gente precisa controlar dentro do nosso processo para que isso nos dê uma efetividade da garantia da qualidade que a gente precisa. Joia? Lá no 8.2, a gente tem os requisitos voltados para produtos e serviços. Então, é aqui que eu defino exatamente como eu vou fazer, né? Aquilo que eu estabeleço como requisito. E esses requisitos se dividem em 2: requisitos que são meus, o que é que eu faço, qual é o serviço ou qual é o produto, e aquele requisito que o cliente deseja, aquilo que o cliente quer. Isso geralmente vai estar pautado, por exemplo, na definição de um escopo, na proposta de trabalho, né? E no caso de um produto, o próprio produto. O cliente pode querer, por exemplo, um mouse cor-de-rosa e eu não consegui produzir um mouse cor-de-rosa. Eu só consegui produzir um mouse vermelho. Então eu vou declinar a esse cliente, vai dizer, olha, eu não consigo fazer. Isso é o que a gente chama de requisito para produtos e serviços. Joia? 8.3, projeto. Aqui é um requisito muito específico, onde nós vamos ter a definição das entradas, da saída, do controle de processo para o projeto e também de controles de alteração. Então, é um requisito que é um dos requisitos que a gente pode, inclusive, excluir. É aquele requisito da norma que vai efetivamente estar aplicado quando eu defino dentro do meu processo que eu vou ter um processo voltado para desenvolvimento. Desenvolvimento de um novo produto ou desenvolvimento de um novo serviço. Fechado? Vamos para o 8.4, que são os provedores externos, tá? Este requisito aqui, ele tem interface com a 14 também. Por quê? Porque nós precisamos definir lá na 14, a gente vai ver quais são os fornecedores ambientais. E também os fornecedores, de uma maneira geral, quais aqueles têm interface com o meio ambiente. Então, aqui no 8.4 na qualidade, a minha preocupação é o fornecedor, ele é meu parceiro. Eu preciso selecionar muito bem esse fornecedor, eu preciso avaliar esse fornecedor, monitorá-lo, porque se ele me faltar, ele vai me causar um grande problema. Imagina se um fornecedor de matéria-prima me falta, se um fornecedor de embalagem me falta, eu tenho aí um grande problema. Se um fornecedor de prestação de serviço me falta, eu não tenho realização de serviço. E lá no meio ambiente, a preocupação, além desta da 9000, né, da qualidade, é quais são os requisitos de meio ambiente que eu tenho que definir para esse fornecedor. Ele precisa me ajudar ambientalmente, né? Então, por exemplo, ele está licenciado, ele tem uma licença de operação, ele pode operar, ele está regulado das suas obrigações legais ambientais. Então, perceba, eu tenho aí uma interface direta entre o 8.4, que a gente vai enxergar dentro da 9001, e o 8.1, porque essa parte de fornecedor está lá no 8.1, que a gente vai ver da 14.000, tá bom? O 8.5, pessoal, ele é todo a realização do serviço. Então, ele é todo 9000. Então, aqui eu vou ter o controle da produção, quais etapas da produção eu vou controlar. Eu vou ter a rastreabilidade. Então, aqui a gente está falando desde a matéria-prima até o produto em produção. Depois, esse produto
em análise de laboratório, depois esse produto segregado até ser liberado. Ou seja, toda essa rastreabilidade, essa cadeia. O 853 eu estou falando de propriedade do cliente ou do meu provedor. Então é o cuidado que eu tenho que ter para salvaguardar a propriedade do meu cliente. O cliente, por exemplo, me dá uma amostra. Aquilo ali é propriedade dele, eu não posso danificar, não posso perder, não posso extraviar. O fornecedor traz um equipamento para prestar um serviço na minha empresa. Eu tenho que salvaguardar, proteger, eu não posso extraviar. Isso é o 853, né? O 854, a gente está falando de preservação do próprio produto. São as regras de armazenagem desse produto, como é que a gente preserva dentro das nossas instalações, né? O 855, a atividade pós-entrega. Então, aqui eu estou falando o seguinte, pessoal, é a garantia do meu produto, a garantia do meu serviço. Qual é o canal de comunicação que eu tenho com o cliente, porque caso ele precise falar comigo, me acionar. Então, é o estabelecimento dessa cadeia após a entrega, né? Controle de mudanças são controles dentro da própria operação. Então, imagine que o cliente ele pediu um produto, chega um determinado momento, ele faz a alteração desse produto lá no comercial. Essa alteração gera uma alteração dentro do meu processo. Como é que eu controlo essa mudança? Eu estava produzindo um biscoito de limão e agora eu vou parar para produzir um biscoito de morango. Quais são as atividades que eu preciso fazer para fazer essa mudança? Esse start, né? Então, higienização, troca de equipe, troca de maquinário. Então, isso é o controle de mudança. O 8.6 está falando aqui de liberação de produto, ou seja, o produto depois de pronto, ele fica numa área para liberação, ou seja, para a expedição. Então, quais são os controles que eu tenho, né? E aí eu também preciso ter no 8.7 o controle da saída não conforme. Porque às vezes, na hora da liberação desse produto em linha, por algum motivo ele saiu não conforme. Como é que a gente identifica isso? Lá no laboratório, no controle de qualidade, que fala: opa, esse lote não tá legal. Segrega. Então, o que é que eu posso fazer com esse lote? Eu vou descartá-lo, eu vou pedir uma concessão ao cliente, eu vou retrabalhá-lo, eu vou reprocessá-lo. Então, isso é o 8.7. Então, percebam que dentro do 8 da 9000 você tem toda a rotina da realização do produto ou do serviço. É o passo a passo, desde a definição do que eu faço lá em cima, de como eu me planejo para fazer, até a saída de um produto não conforme e a tratativa que eu tenho que ter. Tá bom, pessoal? Tudo isso é 9000. Aqui nós temos interface especificamente com a questão da provisão de fornecedores, né? Que a gente vai falar daqui a pouco no 8.1, tá bom? No próximo vídeo, a gente vai abordar o requisito 8 da 14001. Mas aqui a gente tem uma interface direta já, tá bom? Porque eu preciso ter requisitos ambientais para os meus fornecedores. É o que a gente chama na 14001 de influência. Mas a gente fala isso no próximo vídeo. Beijo no coração de vocês e mais uma vez, pessoal, super bem-vindos aqui à nossa querida Academia Qualiseg. Tchau, tchau.